Graça e paz, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez, ainda em nossas casas, de forma virtual, para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estamos com saudade dos irmãos. Gostaríamos muito de estar no templo juntos, louvando ao nosso Deus, mas ainda não é o tempo. A palavra diz que há tempo para tudo. E agora é o tempo de ficarmos em casa. É o tempo de nos cuidarmos. A pandemia está aí ainda, está acontecendo. Muitas pessoas doentes, muitas pessoas falecendo, infelizmente. E nós temos que ficar em casa, temos que nos cuidar e aguardar o tempo de tudo passar. Espero que todos estejam bem, estejam em suas casas, com sua família, gozando de saúde, paz e harmonia. Nossos corações estão cheios de esperança, que tudo isso termine logo, para nós voltarmos a ter uma vida normal, pelo menos o mais parecido com o normal possível. Mas os nossos corações estão repletos de gratidão pelas bênçãos recebidas, pelo cuidado de Deus conosco, pela certeza que nós cremos num Deus vivo e verdadeiro, que está no controle de tudo. E é por isso que nos reunimos, para agradecer, para louvar e para adorar. E para darmos início ao nosso culto, eu convido os irmãos que façam comigo a leitura no Salmo 27, 4 a 6. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança, sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Santo e eterno Deus, nos colocamos na Tua presença maravilhosa nesse instante, para Te louvar e glorificar o Teu nome. Queremos dizer, Senhor, que somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos Te exaltar e Te glorificar, porque só o Senhor é digno de louvor e adoração. Queremos dizer que o Senhor é maravilhoso, é magnífico, é um Deus tremendo.
e te agradecemos por tudo, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa adoração, aceita, Senhor, o nosso louvor, que é do fundo dos nossos corações, porque nós te amamos e te exaltamos, porque não há Deus como o Senhor. Não há Deus que possa fazer maravilhas como o Senhor tem feito. Por isso nós te adoramos, por isso nos prostramos diante de ti e dizemos do nosso amor, do quanto te amamos e do quanto te adoramos. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei com meu viver, cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foi
Amado Deus, eterno Pai, estamos reunidos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Pai, para lavar, Senhor, e limpar os nossos pecados, ó Pai. Senhor, Tu conheces o interior de cada um que está aqui, ó Pai. Tu sabes, Senhor, dos nossos desvios, Senhor, das nossas pobrezas de espírito, ó Pai, dos nossos pecados íntimos, Senhor, onde cometemos no silêncio da nossa própria companhia, ó Pai. Senhor, nos perdoa, Senhor, por tudo, ó Pai, por toda ofensa, Senhor, por toda palavra, Senhor, que não abençoa a vida de nenhuma pessoa, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, pelas palavras mal colocadas, Senhor, diante de situações adversas, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, pela ira, Senhor, incontida, ó Pai, diante de situações que não tínhamos domínio, ó Pai. Senhor, transforma o nosso coração, Senhor, transforma o nosso agir, o nosso pensar, Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, seguir a Cristo, Senhor, ser transformados verdadeiramente por Ele, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, diminuir os nossos pecados, Senhor, abandonando essa natureza humana, Senhor, julgadora, pecaminosa, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai. Tentamos, Senhor, melhorar a cada dia, Pai. Mas, infelizmente, Senhor, o pecado ainda continua sendo um fardo na nossa vida, Pai. Senhor, transforma os nossos corações, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa intimidade contigo, ó Pai, para que nós possamos ficar mais próximos, Senhor. E com isso, Senhor, em consequência, Senhor, pecar menos, ó Pai. Senhor, somos tão pequenos, Senhor, que até para parar de pecar precisamos de Ti, ó Pai. Senhor, som do nosso viver, ó Pai, som do nosso amanhecer, o nosso deitar, Senhor, dirige o nosso dia, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa de coração, Pai. Faça com que essa oração não seja vazia, Senhor, que não seja vã, Senhor, que não seja da boca para fora, Pai. Senhor, coloca entendimento na minha vida, Senhor. Coloca racionalidade, Senhor. Coloca Jesus Cristo dentro de mim, ó Pai, para que eu possa pecar menos, Senhor. Senhor, cuida de mim, cuida dos meus irmãos, Senhor. Todos nós aqui buscamos o seu perdão, Senhor. Estamos aflitos, ó Pai, porque nos arrependemos de ter pecado, Senhor. E eu peço que o Senhor nos perdoe, Pai. Eu te peço, Senhor, isso, Senhor, na confiança, Senhor, de que o Senhor fará isso, Senhor, porque o teu amor é tão grande, ó Pai, que enviou o seu Filho, Senhor, para nos salvar, Senhor. E hoje eu peço, através dele, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, perdoa os nossos pecados. Amém, Senhor. Graça e paz, amados irmãos, nós queremos saudar a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor, e eu desejo que você esteja bem, apesar de todas as situações difíceis que nós temos atravessado. Nós oramos agradecendo a Deus pelo seu cuidado, pela sua bênção, pelo seu maravilhoso amor. E eu quero pedir a você que possa externar, ter a oportunidade de externar o seu amor a Jesus Cristo, ao reino de Deus, um coração de gratidão, pedindo que você também, no início deste mês que estamos iniciando, o mês de maio, mês de Pentecostes, mês que falamos da descida do Espírito Santo também, esse é um motivo muito especial para nós lembrarmos que o grande projeto de Deus na história é a igreja, e por isso a igreja precisa também da sua ajuda, orando, participando, comungando em Cristo Jesus na comunhão dos santos e também contribuindo. E eu quero pedir a você que faça a sua contribuição em prol da IPI Paulo Silas. Nós necessitamos, evidentemente, para existir, para subsistir, para fazer nossos projetos, nossas ações, nossas atividades, para a manutenção da igreja e tantas outras coisas, como a diaconia, a comunhão, a evangelização, que são marcas do reino de Deus. Nós precisamos que você tenha este compromisso de fé. E é um compromisso que se faz do modo como a Bíblia ensina. De graça recebemos, de graça nós damos. Não damos por força, por violência, não fazemos por uma troca com Deus. Não existe essa visão em nossa igreja, mas sim gratidão. Um coração grato é um coração liberal, de liberalidade em fornecer ao Senhor os recursos para o seu reino também. Então eu quero convidá-lo a fazer isso. Você tem na tela o número da conta bancária da igreja, as informações, também o Pix que você pode fazer. Nós pedimos então que com gratidão no coração você tenha esta oportunidade de celebrar vida,
salvação em Cristo Jesus, também ofertando ao Senhor. Deus te abençoe. O Dia das Mães está chegando e nós não podemos deixar de comemorar. Por isso, neste sábado, dia 8 de maio, às 17 horas, teremos o nosso Chá das Mães, especial de Dia das Mães. Prepare o seu chá, prepare o seu café, prepare o seu lanchinho, sirva a mesa e prepare um chá da tarde bem lindo. Este sábado, às 17 horas, no nosso canal do YouTube IPI Paulo Silas. Não perca! Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Eu quero convidá-lo à leitura da Palavra de Deus, texto base de nossa mensagem, que se encontra em Mateus, capítulo 5, o verso 6. Nós continuamos na sequência que temos feito sobre as bem-aventuranças. Felizes são aqueles que fazem as coisas que Deus está orientando, que Jesus está ensinando para nós sermos felizes no seu reino. Isso é muito importante, nós aprendermos do Senhor para a nossa edificação e vida cristã com saúde, com vida em Jesus Cristo. O texto diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Glória a Deus pela palavra do Senhor,
E eu quero orar com você agora pedindo que o Senhor utilize da sua palavra para a nossa edificação, mas também orando para que o Senhor forneça as ferramentas, os meios, a saúde física, espiritual, emocional, para que absorvemos da palavra do Senhor, apliquemos com dedicação em nossas vidas e isso seja um culto, um louvor, uma adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus eterno Pai, nós estamos felizes, ó Deus, por saber que somos o teu povo, somos rebanho do teu pastoreio, somos a tua igreja, Jesus. Amamos o teu nome santo e bendito e te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo, para celebrar vida, salvação, para ter um momento de comunhão contigo de um modo muito especial e com os nossos irmãos, tendo a Deus a oportunidade de celebrarmos a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma a esperança e a oportunidade de saber que em Cristo verdadeiramente nós somos mais do que vencedores. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque temos esse privilégio maravilhoso. E oramos, ó Deus, por nossas necessidades. A tua palavra nos ensina, sem ti nada podemos fazer. Senhor, nós não podemos vencer as dificuldades desse mundo se não tivermos a tua ajuda. Ajuda, Senhor, a sociedade, ajuda, Senhor, este momento que estamos vivendo para que possamos alcançar vida e vitória em Cristo Jesus. Eu te peço, ó Deus, que a tua palavra nos edifique, para a honra e glória do teu nome santo nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Quando eu estava servindo o exército no tiro de guerra de São Bernardo do Campo, eu morava lá e frequentava Paulo Silas nessa época, eu era reco, né? Talvez alguns irmãos lembrem dessa época. É uma época assim não muito agradável, né? Porque você tem cabelo em partes do corpo e parte da cabeça, mas não tem em todo o cabelo, né? E não é muito agradável essa figura, né? O exército queria exatamente marcar presença na vida das pessoas, mostrando que você é diferente, você está servindo o exército, né? O exército está sempre querendo marcar presença. E nesse sentido, então, eu me lembro que um dia nós estávamos tendo uma tarefa, o sargento que era responsável por nossa turma chegou até nós e falou: olha, amanhã vocês não tomem café, venham para o quartel, que nós vamos então aqui na cantina fazer uma participação especial, etc. E falou isso, então ficou subentendido, nós havíamos entendido que não deveríamos tomar café da manhã, mas tomar café na cantina que tinha lá no quartel. Era uma cantina muito simples, era um senhor de idade que cuidava de um espaço de 2 metros, que tinha um balcão, e a gente gostava de chegar cedo, às vezes 6 horas da manhã, você estava tomando lá um café com chocolate que ele fazia quentinho, São Bernardo, aquele frio, aquela neblina muito forte, então era um momento agradável, tinha lá um pãozinho com manteiga, tinha um salgado, alguma coisa que você poderia adquirir ali também. E nós então no dia seguinte fomos para o quartel e chegando lá nos reunimos na frente da cantina, um pátio grande, né? Nós éramos, nosso grupo, nossa tropa tinha por volta de 150 jovens e estávamos todos lá reunidos, esperando então, já que não tomamos café em casa, tomar café ali. E o sargento chegou e colocou toda a tropa em ordem, né, como sempre fazia, fazendo a chamada, né, e começou a fazer uma ordem unida. O que é isso? É marchar, né? Marchamos, marcha para frente, marcha de lado, vira, apresenta a arma e cantamos todos os hinos que vocês possam imaginar, né? O hino da bandeira, o hino do exército, o hino nacional, o hino da república, cantamos um monte de hinos, né? E ficamos lá por quase 2 horas fazendo essa ordem unida e marchando, né, dentro do próprio quartel. Feito isso, né, nós pensamos, bom, agora quem sabe vamos ter um intervalo e podemos comer alguma coisa.
Aí chegou um caminhão, esse caminhão do exército, nós fomos colocados dentro desse caminhão e saímos com o nosso mosquefal, né, que era um mosquetão, né, aquela arma antiga que foi usada na Revolução de São Paulo em 1935, nós servíamos com aquele material, era uma arma relativamente pesada, pesava por volta de uns 4 quilos e saímos todos paramentados, né, com botina, né, tudo, né, o coturme, o capacete, saímos, fomos para algum lugar. Chegamos numa estrada de terra batida, cheia de pedras, né? E aí então o sargento falou que nós íamos fazer uma caminhada de 22 quilômetros. Então nós estávamos todos paramentados, armados, e começamos a andar por aquela estrada 22 quilômetros. E chegando então, depois de muito cansaço, né, muita sede, né, já com fome porque o sol estava forte, era por volta de meio-dia, eles fizeram de modo proposital que nós marchemos e andemos naquela caminhada no calor, né? Então no começo você está disposto, está disponível, conversa com as pessoas que estão ao seu lado, mas com o passar do tempo a sua garganta, a sua boca vai secando, você não tem nem mais saliva, né? Você começa a economizar suas energias para se manter dentro daquela caminhada, e nós chegamos então naquele local e pensamos, bom, agora o sargento vai nos dar alguma coisa, nós vamos poder tomar pelo menos água, e não tivemos nada disso, tivemos que voltar novamente, e voltamos, chegamos então no quartel, e que maravilha, tinha lá um barril de água gelado, né? Um barril de alumínio bonito, todo cheio de água, e nós pudemos então, ao chegar, né, depois de uma disputa e uma briga entre todos nós, né? Imagina 150 querendo tomar água, e tomamos então aquela água fresca que matou a nossa sede. Eu estou dizendo isso porque há momentos na nossa vida que tem situações que passamos sede e fome, né? Infelizmente nós estamos vivendo uma situação no mundo hoje e no Brasil de um modo especial que aumentou esse processo de fome. Então tem pessoas que passam essa situação de um modo crônico, né? Comem hoje e não sabem o que vai comer amanhã. Isso é terrível, isso é maligno, né? Uma destruição da vida humana, e nós temos tristeza nessa realidade. Pedimos a Deus, eu oro constantemente para que o Senhor possa olhar para essas pessoas e nós também possamos ajudá-las de um modo muito especial. Mas quando Jesus está falando que nós vamos ter fome e sede, é porque Jesus está falando exatamente de algo que é essencial para nós. Comer e beber fazem parte de coisas mais simples, mais comuns, mas tão importantes para a nossa sobrevivência, para nosso viver. Então, Jesus, quando fala desta bem-aventurança, felizes são os que têm sede, fome de justiça, Jesus está dizendo que no reino de Deus, a justiça deve ser algo tão essencial como comer e beber. E que nós devemos ter esse anseio. Você também deve ter passado por situações, depois de um exercício físico, depois de uma atividade, depois de um trabalho, num ônibus, num lugar lotado, num lugar de calor, você sentir a necessidade de comer e de beber, porque é essencial. Essas coisas são fundamentos para a manutenção, o cuidado, para o viver. Sobrevivemos porque a cada dia temos a condição de comer e beber. E Jesus então está colocando agora para nós algo extremamente essencial. Não é possível ser feliz no reino de Deus sem que nós olhemos para a justiça. E quando Jesus está dizendo sobre isso, ele está colocando a justiça numa visão muito mais ampla do que nós estamos acostumados a ver. Uma justiça que se realiza em primeiro lugar em nós, de um modo muito próprio.
É o meu anseio, é o meu desejo de que Deus exerça a justiça sobre mim. Porque a salvação em Jesus Cristo é um exercício permanente de eu entender o quanto eu sou pecador. E pecado é um ato de injustiça diante de Deus. E mais do que isso, é a maneira como eu vejo Deus. Porque se eu não me vejo como pecador, e eu não entendo quem é Deus e como Ele se apresenta, porque a Bíblia diz que Deus é perfeito, santo, e portanto Ele não tem nada de injusto. Inclusive, um dos atributos de Deus é ser justo, ou seja, é aquele que tem em si e emana dele toda a justiça perfeita. E por isso, então, nós temos o privilégio de olhar para Deus, mas a maneira como eu olho para Deus, eu vou também olhar para mim. Se eu tenho um Deus pequeno, um Deus que não faz nenhuma influência ou não tem nenhum atributo de justiça, ou tem uma justiça relativa, eu não tenho dificuldade então de entender que o meu pecado não é tão grave, tão difícil de ser perdoado. Mas se eu tenho a compreensão que o Espírito Santo me leva a ter, porque por mim mesmo eu não tenho este atributo, mas eu consigo no Espírito Santo que me convence do meu pecado, a olhar a minha transgressão e ver como ela violenta a santidade, a perfeição, a justiça, a grandeza de Deus. Isso é muito importante para nós entendermos esta bem-aventurança, para sermos felizes com a justiça de Deus. E a justiça de Deus se exerce num primeiro momento em mim. Mas quem eu sou? Essa justiça vai me consumir. Eu não tenho nenhuma condição de enfrentá-la. Eu não tenho nenhum advogado, eu não tenho nada que possa me defender, nada que eu possa justificar de que eu não devo ser alvo da justiça de Deus. Por isso, então, quando nós entendemos a justiça de Deus, nós entendemos a obra de salvação de Jesus Cristo. Quando eu entendo a dimensão do meu pecado, do meu afastamento, da minha falta de compreensão do que realmente é certo, justo, eu necessito com clareza, com visão, Senhor, me salva, porque o salário do pecado é a morte, e eu estou sendo levado à morte por causa do meu pecado, e somente o Senhor pode me salvar. Outro atributo da justiça de Deus é que ela é absoluta, eterna. Hoje nós vivemos um mundo onde também, inclusive os crentes muitas vezes, fazem uma visão relativa deste atributo, desta verdade. Existem várias verdades, Deus é uma delas, mas existe a minha verdade, existe a verdade do outro, a verdade de outras religiões, e eu vou me adequando, eu vou me colocando numa situação de conformação a essa realidade e vou me acostumando a isso. E nós percebemos que as religiões, por exemplo, vão ter esta visão. Se você pega religiões, por exemplo, orientais, como o islamismo, você no final dos tempos, né, no último dia do julgamento, o Senhor vai te colocar, né, Allah vai colocar você numa balança e as suas boas obras do outro lado. Conforme a balança balançar, né, para que lado ela pender, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Essa é a visão islâmica. Muitas outras religiões também têm essa visão de algo que eu posso contribuir pelos meus méritos, por aquilo que eu posso fazer. Eu então realizo diante de Deus uma obra e Deus fica contente comigo. Mas veja bem, quantas obras eu tenho que fazer para um Deus que é infinito na sua perfeição? Eu teria que fazer infinitas obras, e isso não é possível dentro da minha vida limitada que eu tenho, dentro do período que eu vivo. Portanto, alguém tem que fazer isso por mim. Esta é a compreensão e a conclusão bíblica que nós temos para nós.
Outras religiões vão dizer que, inclusive, religiões orientais, vão falar que nem existe pecado. A condição de erro do homem, do ser humano, é uma condição temporária, que depois ele volta para o seu bem, porque todos nascemos fazendo o bem, todos nós somos bons. Essa é a visão de várias religiões orientais, né? Nós temos outras religiões orientais, inclusive no Ocidente, que vão dizer da sua reencarnação, né? Você morre, renasce, e assim você vai se aprimorando de modo que chegue num degrau que Deus vai dizer: puxa, agora você está dentro de um nível de qualidade e eu posso recebê-lo. Percebemos então que todas as religiões colocam, e todo ser humano coloca, um conceito de justiça, porque isso é inerente em nós. Por sermos imagem e semelhança de um Deus que é justo e nele emana e subsiste toda a justiça perfeita, nós, ainda que pecadores, temos esta centelha de Deus, esta visão de justiça. Não é verdade? Quantas vezes nós olhamos para coisas que são injustas para as nossas vidas e falamos: puxa, eu fui injustiçado. Quando nós olhamos para os outros, quando acontece alguma coisa terrível, como nós percebemos na sociedade, que as pessoas saem na rua gritando: justiça, justiça, exatamente porque há um clamor, há um desejo dentro do ser humano de que algo que foi violado, foi retirado, foi destruído, que é o meu conceito de justiça, através de um ato de violência, e agora eu anseio e eu desejo. Veja que interessante, o ser humano também tem esse desejo, este anseio, esta sede de justiça, mas precisamos entender o que Jesus está dizendo nessa realidade. Quando Jesus fala sobre esta justiça, ele está dizendo exatamente de uma situação onde Deus exerce justiça sobre todos. E a Bíblia chama em Malaquias que Deus é o sol da justiça. Que termo lindo! Mas o que o sol faz? Quando o sol está quente e continua queimando, a natureza é destruída, as flores, as árvores, os animais vão perecendo, porque o sol quente vai derretendo, matando, machucando, queimando todas essas realidades. É esta figura que nós vemos lá no próprio livro do profeta Malaquias. E este sol de justiça, porque Deus não é só justiça, Deus é a justiça, e então ele comanda essa realidade. O que eu quero dizer é o seguinte, que aonde Deus está, mesmo que ele não quisesse, ele o é justiça. Então, Deus, o sol não deixa de iluminar e de queimar, porque ele é o sol. É exatamente essa comparação que a Bíblia faz. Deus não deixa de exercer justiça, porque ele é justiça. Então, onde ele passa, ele exerce o seu poder, assim como o sol, ele exerce a sua justiça. Isso é maravilhoso, mas isso é terrível, porque eu não tenho como subsistir, eu não tenho como existir, eu não tenho como resistir essa possibilidade do queimar do sol de justiça sobre mim, porque eu, como pecador, eu devo ser consumido por causa do meu pecado, porque essa é a realidade que a Bíblia fala sobre Deus, sobre a verdade e sobre a justiça de Deus sobre nós. Mas o que acontece para nós? Glória a Deus, aleluia! Deus não quer que nós sejamos destruídos por este sol ardente, pelo próprio Deus. E Deus então envia Jesus Cristo para ser o que para nós? A sombra, aquele que nos protege. Então esta figura, esta metáfora, várias delas que a Bíblia usa, mas essa é tão linda quando Deus entra na nossa frente, sobre nós, e derrama sombra sobre nós. Que coisa maravilhosa! Então vem o sol da justiça e eu não sou queimado. Quem sofre as consequências da justiça de Deus é o próprio Deus em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, isso é milagre, isso é bênção de Deus, e isto é que o Espírito Santo nos ensina sobre a obra de salvação. E o que a palavra de Deus diz assim? Salmo 91, verso 1 e 2 diz:
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A minha salvação é pela graça de Deus estendida no seu amor, na sua maravilhosa misericórdia e principalmente eu saber que eu sou pecador e que o Senhor então estende sobre a minha vida. Eu não fiz nada, eu não posso fazer nada, mas Ele sobre mim coloca a sombra que não permite que a sua justiça me consuma. Glória a Deus! Que maravilha esta poesia do Salmo 91 que nos mostra essa realidade. O Salmo 18, verso 30, este é o Deus cujo caminho é perfeito, Deus é santo, perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Glória a Deus! Eu tenho sede e fome de saber que este Deus me ama de tal modo que Ele me protege para que a morte eterna, para que a consumação da justiça de Deus não caia sobre mim. É um privilégio, é uma oportunidade. Você que está assistindo isso e não sentiu ainda o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus cobrindo você sobre esta justiça do Senhor, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Crê nele, somente no Senhor. Ele é fiel e justo, Deus que nos dá da sua bênção, da graça, da sua presença, a presença de Jesus. Quantas vezes eu quis reunir a vocês embaixo de mim, como a galinha coloca os seus pintainhos. Jesus falou isso para Jerusalém, está dizendo isso para mim, para você. Ele quer nos colocar embaixo dessa graça, desse cuidado, desta sombra, desse escudo que nos protege de tantas saraivadas do pecado e da destruição, do inimigo que lança setas, como diz a Bíblia, ardentes sobre nós. E uma das defesas na guerra que se fazia naquela época era colocar o escudo sobre a cabeça, e quando caíam aquelas flechas, aquelas sedas flamejantes queimando, você era protegido. E assim Deus faz do nosso pecado, do pecado do mundo, do lançamento das artimanhas do inimigo sobre nós. Deus nos protege porque Ele é a sombra, Ele é o escudo que nos protege de todo o mal. Que o Senhor possa iluminar a sua vida, que o Espírito Santo te convença do seu pecado, e que nós possamos então olhar para Cristo e ver que nós não podemos viver verdades relativas, que não podemos abrir mão da visão de um Deus absoluto, único, perfeito e justo, mas que apesar de todo esse atributo, Ele nos protege através de Jesus Cristo. Que o Senhor te leve a esta visão profunda, e é isto que nós chamamos de salvação. Quando nós estamos na sombra do Onipotente, quando o escudo do Senhor está sobre nós e Ele nos protege, porque pela fé nós cremos que não seremos condenados, mas o sol da justiça passará sobre nós. Mas Deus em Cristo Jesus nos protege desta justiça do Senhor. Que o Senhor te leve a esta visão plena e bendita, em nome de Jesus. Eu quero ressaltar a você outro aspecto da justiça de Deus. E este aspecto é: a igreja é o lugar da justiça de Deus. A igreja é um lugar da justiça de Deus porque nós todos vivemos embaixo da graça de Deus quando somos salvos em Jesus, quando confessamos a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo desejo de ter fome e justiça de Deus. Então, quando eu tenho fome e justiça de Deus, eu sei que o Senhor me protege deste sol que irradia sobre nós, nos consumindo, e Deus então nos protege e nos salva. E isso sacia a minha sede e de justiça pessoal. Mas também a igreja é um lugar de exercício da justiça de Deus. E muitas vezes nós cometemos alguns erros, pecados nesse sentido. Porque quando vivemos todos embaixo da mesma sombra, que é a graça e a salvação de Jesus,
nós vamos nos acostumando com a graça de Deus, nós vamos nos acostumando a uma situação de não ter mais uma visão da justiça de Deus, no sentido que podemos relativizar, podemos então deixar as coisas serem mais tranquilas, mais flácidas, sem tanto compromisso, porque nós estamos vivendo todos embaixo da sombra da graça de Deus. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. A igreja é um lugar de justiça, ela exerce justiça sobre cada um que integra a sua comunidade, e é a justiça de nós nos integrarmos também à igreja para ser o corpo de Cristo. Nós somos este corpo, a Bíblia usa várias metáforas sobre isso. A igreja tem esse significado profundo, como Paulo nos ensina, de ser corpo, porque cada um de nós tem um significado, tem importância e tem funções, finalidades, e Deus quer exercer isso sobre nós. Por isso a igreja é um lugar onde nós exercitamos a justiça de Deus uns com os outros, uma mutualidade, e a igreja demonstra isso para o mundo, para que o mundo veja em nós a justiça de Deus. E, portanto, também deseje a salvação, a vida e a comunhão em Jesus Cristo. A igreja, por isso, tem uma grande importância, e a palavra de Deus nos ensina isso. E eu gostaria de ressaltar para vocês, como diz a palavra, Romanos 13:8, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Veja que interessante, Paulo está falando para quem? Para a igreja. Eu já passei no meu ministério várias situações de ter que exortar pessoas ou até levar essas pessoas a uma disciplina diante da igreja, porque eram pessoas que começavam a viver a graça de Deus, então eu não tenho que dar muita satisfação, eu não tenho que cumprir as coisas como o mundo manda. Então eu conheci algumas pessoas que pediam dinheiro emprestado, por exemplo, e passado um tempo não pagavam. Então essas pessoas tinham na sua mentalidade, mas a gente está vivendo a graça de Deus, se eu não pagar também não é tão difícil assim, não é tão problemático, não é uma coisa tão tremenda, difícil. Então nós percebemos em vários casos, não só em recursos financeiros, mas em outras situações, que as pessoas vão criando uma licenciosidade, uma abertura a uma fragilidade, a uma sequência de vida que não leva àquilo que a palavra de Deus nos ensina. A gente percebe pelos evangelhos, percebemos pelas cartas do Novo Testamento, o quanto Paulo, Pedro, e outros escritores bíblicos vão exortar a igreja para que ela tenha uma visão justa, de justiça, de clareza. O que eu não quero para mim, eu não quero para o meu irmão. Aquilo que eu devo fazer, eu devo ser humilde, de modo que eu veja os outros maiores do que eu, e não eu maior do que os outros. Há um consenso, há um conceito, há vários ensinamentos da Bíblia que mostram que a igreja cristã, na sua história, foi criando, abrindo espaço para esta fraqueza de ser justa, verdadeira e de exercer a visão da justiça de Deus. E esse é um fato interessante que nós podemos perceber em todos os escritos do Novo Testamento. Por isso, nós como igreja precisamos nos exortar mutuamente. Por isso que a Bíblia é pregada, ensinada, para que também nos incomode e nos toque para dizer, não estou sendo justo como Deus deveria me trazer a esta justiça, ou ser, e agora eu preciso então do Espírito Santo, preciso confessar o meu pecado, o meu erro, a minha fraqueza, a minha fragilidade, e a partir disso tentar não realizar mais desse modo, mas do modo correto. Isso acontece, por exemplo, eu creio na minha experiência pastoral e a sua também, que muitas vezes as igrejas ficam prejudicadas porque as pessoas têm ministérios, têm funções, têm atributos, têm nomeações e não exercem. O nome dela consta naquele local, ela aceitou aquela função, mas ela não exerce.
há um ato desta pessoa de injustiça. E eu não estou dizendo aqui de um modo legalista, mas porque todos nós temos fraquezas, todos nós temos deficiências, todos nós temos momentos difíceis, mas é fundamental que eu tenha esta perspectiva diante de Deus. Eu assumi uma função e eu devo então exercê-la com amor, com graça, com gratidão e com zelo, porque assim o Senhor me ensina a ser justo e íntegro dentro da comunidade da fé. Isso é fundamento. Por isso que Deus nos deu dons, nos deu aptidões, nos deu tarefas, nos deu agregações que podemos fazer para o enriquecimento e o reino possa prevalecer. A parábola do talento, né, do dinheiro que é enterrado e não é usado da maneira correta, a maneira como o servo não procede da maneira correta para o seu senhor, vários ensinos da palavra de Deus nos ensina que se nós temos recursos, se nós temos finalidades, se nós temos atributos, nós todos devemos colocá-los à disposição e o exercício no Senhor. E muitas vezes nós agimos como aquela parábola onde Jesus diz assim, vai e convida todos para a festa, e um diz assim, eu comprei uma junta de bois, eu preciso ver a qualidade deles, eu vou fazer tal coisa aqui, eu vou casar, então eu não posso fazer isso, e lá na parábola você tem várias desculpas, no sentido de que há pessoas que buscam desculpas. Olha que bom, eu achei uma desculpa sustentável e eu vou mantê-la. Isto mostra que a nossa integridade diante de Deus é injusta. Eu não estou tendo sede de justiça, eu não estou tendo fome de justiça, eu não estou vivendo como Deus deseja esta justiça. Por isso, a igreja é um lugar onde nós nos exortamos mutuamente em amor, pedindo que o Senhor nos capacite, nos fortaleça e nos dê a condição de exercício de nossa fé mutuamente em Cristo Jesus. Isto é viver a igreja e nós precisamos continuamente orar nesse sentido, porque pela história, pelos registros bíblicos, isto é uma realidade que existe e precisamos lutar contra elas na justiça do Senhor. Outro texto muito interessante é o próprio Cristo dizendo, Mateus 5:20, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Esse texto é fascinante, porque é muito comum a gente ouvir, né, entre os amigos, companheiros, familiares, entre a própria igreja, aquela velha desculpa que diz assim, mas todo mundo faz assim. Fulano fazia assim, por que nós também não vamos fazer? Né? Muitas vezes nós ouvimos esta expressão e nós esquecemos de fazer a correta e justa expressão. O que a palavra de Deus me diz para fazer? O que o Espírito Santo diz para eu fazer? O que Jesus Cristo espera de mim? Porque se nós olharmos para a igreja neste sentido, de olhar para o meu irmão e ver Cristo nele, eu necessariamente estou correspondendo àquele anseio, àquele desejo que Deus quer que nós façamos. Por isso que a Bíblia nos ensina de mutuamente nos exortarmos, porque é necessário isso para estímulo da nossa fé, para o progresso do Evangelho e fundamentalmente para que a igreja seja um lugar de exercício da justiça de Deus. Eu quero convidá-lo, irmão, então, a que nós oremos pela IPI Paulo Silas e pelas demais igrejas, pelo Evangelho como um todo, mas pedindo a Deus, Senhor, me leve a ver Cristo no outro e que eu tenha um compromisso com Ele, com Cristo, para que a minha atribuição, meus dons, minha função, minha finalidade seja exercida com amor, com graça, com zelo,
para a honra e glória do Senhor. Senhor, eu quero ter sede disso, eu quero ter fome disso, eu quero viver essa justiça em minha vida e na vida do meu irmão. Façamos isso para a honra e glória de Jesus, porque o Senhor será exaltado e a igreja demonstrará a vida e a demonstração de pessoas que passaram pela salvação em Cristo e estão protegidas pela graça, mas exercem gratidão, amor a Cristo através de seus atributos, dons e funções. Que o Senhor seja exercido a justiça dele sobre nós assim, em nome de Jesus. O último ponto que eu quero ressaltar para você, nesse momento que falamos sobre a justiça de Deus, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça do Senhor, porque serão saciados. Que oportunidade maravilhosa! E quem não anseia, quem não vê o que acontece em todos os lugares, seja na sua casa, no mundo, na igreja, na sociedade, na história, quantas injustiças acontecem, quanto ao anseio, a uma fome, uma sede de que esta justiça seja exercida. E este ponto que eu quero ressaltar para você é: exercendo justiça no mundo, a igreja tem uma voz profética. Eu fico muito triste, muitas vezes tenho chorado de ver segmentos da igreja evangélica brasileira com uma sede, uma fome de poder. Sede e fome de poder. Querem estar no poder. Pastores que aparecem na mídia defendendo isso, defendendo aquilo. Você vê que aquilo que aconteceu é extremamente injusto, incoerente, não procedente da vontade de Deus, mas é justificado, sacralizado por uma autoridade, por alguém que fala em nome de Deus. Hoje o nome de Deus, talvez um dos maiores pecados que nós temos visto em nosso país é não usar o nome de Deus em vão. E como o nome de Deus é usado de um modo vão nos dias de hoje, injusto, porque Deus não está dando atributos e assinando embaixo daquilo que está acontecendo. E nós ficamos tristes com isso, mas mais do que tristeza, nós também temos que olhar para a absoluta verdade de Deus e dizer: isso não está coerente. Sempre que a igreja foi para o poder, houve graves problemas para a própria igreja, para o evangelho. E eu oro em nome de Jesus, porque hoje eu vejo pentecostais, presbiterianos e outras denominações, seja na bancada evangélica, seja como autoridades em cargos, exercendo e dando aval a governantes e a governos que não procedem de Deus, e nós percebemos como é destrutiva essa realidade para a igreja. A igreja de Jesus deve ter uma voz profética. Ela não deve estar lá, ela deve estar à parte, olhando para o mundo e dizendo: a verdade de Deus diz isso, isso está errado, não devemos fazer isso. É essa a função da igreja, uma voz profética. E nós temos cometido graves erros como povo de Deus. E temos deixado que isso aconteça, e ao contrário, ainda buscamos justificar muitas vezes, dizendo que Deus quer que isso aconteça. Será? Nós precisamos orar, dobrar os nossos joelhos, se nós queremos que o Senhor exerça justiça sobre o nosso país, e isso seja bênção sobre a nossa nação. O texto de Isaías 59, 13 a 15 diz: rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam? Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Eu acabei de ler Isaías 59, 13 a 15. Não é minha opinião, não. É a opinião de Deus. Leia lá. Você vai ver que Deus está dizendo exatamente o que eu acabei de dizer.
Por isso a igreja tem uma voz profética para trazer a realidade da verdade de Deus. As injustiças devem ser olhadas através do crivo da verdade de Deus. A realidade que nós vivemos, a minha realidade, e por isso o meu pecado, o pecado da igreja, assim a comunidade, o pecado da sociedade, nós devemos olhar porque não podemos sacralizar, não podemos tornar coisas que não são sagradas insagradas, porque elas não provêm da verdade de Deus. E Isaías está dizendo que o Senhor não está vendo a sua justiça diante de toda essa realidade. E eu gostaria de terminar essa mensagem não numa visão negativa, numa visão triste, mas numa visão de esperança, de fé. Nós tivemos recentemente um caso que foi mundialmente conhecido como o caso Floyd, de um homem que a frase dele ficou muito famosa, eu não consigo respirar, E ele morreu porque um policial ficou mais de 9 minutos com o joelho sobre o seu pescoço e ele veio a falecer. Se nós olharmos as leis dos homens, aquele soldado, aquele policial não cometeu nada de errado, porque inclusive faz parte do treinamento dos soldados, que inclusive agora foi mudado, recentemente, mas dentro do contexto e da realidade do tempo que ele fez, está certo. Está certo eu colocar uma pessoa numa situação de morte, sendo que ele nem estava revidando, estava causando qualquer problema, ele estava totalmente prostrado no chão, em volta de 4 ou 5 policiais, estava algemado. Que mal e que perigo ele poderia trazer naquele momento? Nenhum. Porque muitas vezes nós confundimos justiça com vingança, que são coisas diferentes. E a vingança está contaminada pelo racismo, está contaminada pela visão de que a minha visão é melhor do que a dos outros, eu não tenho diálogo, eu não consigo conversar, porque o outro fez a sua verdade absoluta e não vai mudar a sua verdade, então não há esta troca de compromisso de buscar realmente uma verdade. Mas o fato que eu quero ressaltar não é só esse do que aconteceu com Floyd, mas as consequências. Foi a primeira vez nos Estados Unidos que um policial foi condenado por essa situação e abre um precedente para mudanças na polícia, inclusive de ações sociais e de justiça para com os negros nos Estados Unidos. Isso é fabuloso. E eu queria dizer que isso começou há muito tempo atrás. Isso começou na Rua Azusa. Você lembra lá daquele musical que a gente assistiu? Se não, leia um pouco sobre a Rua Azusa, o maior movimento pentecostal contemporâneo, que inclusive influenciou e trouxe o pentecostalismo ao Brasil, é americano e nasceu de um movimento negro por causa da injustiça trazida sobre os negros. Portanto, o Espírito Santo desceu na Rua Azusa e fez um grande movimento pentecostal, onde havia um anseio, havia sede e fome de justiça, porque você sai na rua e você não sabe se vai voltar por causa da cor da sua pele, se você não sabe se vai poder ter emprego, se vai poder estudar, porque a cor da sua pele prevalece sobre as decisões que as pessoas têm. O Espírito Santo veio trazer sobre aquele momento uma realidade de Pentecostes. O Espírito Santo desceu para que a igreja pudesse sim viver plenitudes, ações prodigiosas, milagres, curas, mas também o exercício de uma voz profética. E assim foi na história de grupos evangélicos norte-americanos, principalmente pentecostais, e nós tivemos vários líderes, entre eles um grande e famoso Martin Luther King, pastor batista, mas também dentro da visão da Rua Azusa, que ele mesmo declara na sua história, ele foi morto na visão de que os negros deveriam ter a mesma igualdade, as mesmas condições que os outros tinham. Eu tenho um sonho, foi o grande sermão dele, a grande expressão, e nós podemos dizer que este sonho poderia ser dito assim: eu tenho sede
Eu tenho fome de justiça e desejo que os meus semelhantes, o ser humano possa viver de um modo digno e verdadeiro, como Deus na sua palavra deseja. Deus não faz acepção de pessoas e, portanto, a fala de Martin Luther King, quando ele foi calado, muitos falaram assim: pronto, o movimento caiu, voltamos à estaca zero, mas não para Deus, porque a igreja continuou como voz profética. Eu tenho acompanhado grandes pastores norte-americanos, como têm exercido uma palavra profética junto às autoridades maiores e sobre toda a sociedade, buscando que a igreja e também a sociedade tenha fome e sede de justiça. Este movimento que aconteceu, este grito, eu não consigo respirar, esse movimento antirracista, Martin Luther King, esse movimento pentecostal, este Pentecostes, esse micro-Pentecostes que aconteceu nos Estados Unidos, trouxe isso até nós. Mas o que se tornou aqui? Aqui ser pentecostal é falar apenas de cura do meu corpo e falar sobre se eu falo em línguas ou não. Houve um empobrecimento do que é a ação do Espírito Santo sobre a igreja. Esse empobrecimento tem causado esta visão errada, essa visão incorreta de justiça, da justiça de Deus, e tem tido sede e fome de coisas erradas. E o meu desejo, meu amado irmão, é terminar essa mensagem dizendo: vamos ter fome, vamos ter sede, mas da maneira correta como Deus deseja para nós. Bem-aventurados, felizes são os que têm fome e sede de justiça, essa justiça perfeita, plena e eterna de Deus, e nós seremos saciados. Como é bom quando a gente termina uma refeição, como é bom quando a gente come uma coisa bem gostosa, como é bom quando a gente fez um exercício e está cansado e toma aquela água gelada, quando é bom um alimento que foi feito e você sente aquele aroma e mata a sua fome, como é bom. Eu quero ser saciado, que você também deseje, em nome de Jesus. Amém. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder de perdão, os pecadores remidos
Meus amados, eu quero convidá-lo a participar da mesa do Senhor. Momento de celebração, momento de vida, momento que nós, ainda que de um modo imperfeito e não completo, não absoluto, porque o faremos quando Jesus Cristo retornar, e por isso esta refeição é uma lembrança deste ato maravilhoso de Jesus, de sempre trazer à nossa memória quem Ele é, o que Ele fez por nós. E lembrar de atributos de Jesus, de sinais do seu reino que Ele nos deu. E Ele falou de si próprio dizendo: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Como é bom nós sabermos que Jesus quer nos alimentar. Como é bom saber que Jesus pode saciar a nossa fome, pode retirar a nossa sede. Quando aquela mulher no poço, no sol a pino, como diz o texto, estava retirando água, e Jesus diz: dá-me água de beber. E ela então fica incomodada, porque um judeu não poderia conversar com um samaritano, quanto mais um homem com uma mulher. Ela estava numa situação difícil, e ela diz então que daria água para ele, e Jesus disse: olha, eu posso te fornecer uma água que vai saciar toda a sua sede. E ela então, no primeiro momento, não entendeu: como é que pode ter uma água que eu não vou sentir sede? Eu vou tomar essa água amanhã ou depois, eu vou sentir sede depois novamente. E Jesus então leva a uma curiosidade espiritual e fornece a água da vida para aquela mulher. E ela fica tão grata, tão maravilhada com isso, que sai para dizer aos outros: olha, aqui está o profeta, aqui está aquele que é o prometido, venham conhecê-lo, porque ele tem algo para nos oferecer. E Jesus, quando fornece à sua igreja a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, Ele está sempre trazendo à nossa memória que nós podemos saciar nossa fome e nossa sede. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Que agora nós possamos saciar a visão de que Jesus perdoou os nossos pecados. Que você possa ser levado a uma confissão profunda dos seus pecados, de arrependimento e de uma superação e vida em santidade em Jesus Cristo. E que a ceia, como um símbolo maravilhoso, seja um alimento que fortaleça a nossa vida e a nossa caminhada com Jesus. Seguir a Jesus não é fácil, há grandes desafios e grandes compromissos, e nós desejamos então que o Senhor possa ser este alimento espiritual que fornece vida, justiça e salvação, sendo a sombra, sendo o escudo sobre nós. Que ao participar da mesa você se aproprie da beleza, da singeleza desses ensinamentos tão maravilhosos que Jesus trouxe para nós, e que a ceia não seja mais uma refeição, mais uma Santa Ceia, mas seja algo muito especial. Aproprie-se desta beleza, deste significado profundo para a honra e glória de Jesus. Disse Jesus: este é meu corpo que é partido por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo que nós fizemos, lembrando da água viva, água que mata a sede, do pão que desceu do céu, o pão de cada dia, o pão nosso, e que Jesus também é o supridor, o fornecedor, aquele que cuida de nós. Comamos deste pão na expressão de que ele é vida e salvação em Cristo Jesus. De semelhante modo, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto na certeza de que esta aliança do sangue que foi derramado purifica todos os nossos pecados. Não são os meus bens, não são minhas condições, não são os meus atributos, não são as coisas que eu possa fazer, mas é o sangue de Cristo derramado na cruz,
que nos purifica de todo pecado. Bebei dele todos. É um convite para que nós alcancemos vida e salvação em Jesus Cristo. Amém. Amados, eu quero desejar que o Senhor forneça uma semana abençoada em sua vida. Reflita pelo que você tem fome, pelo que você tem sede, como você deseja que isso seja saciado. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Que Deus possa, neste alimentar espiritual, fornecer um alimento e a água da vida para que nós, em Cristo Jesus, realizemos aquilo que Ele propõe para o nosso viver. Deus abençoe você, abençoe a igreja, fortaleça a igreja e que nós tenhamos uma expressão de fé e vida, vivendo em comunhão, evangelização e diaconia na expressão do reino de Deus, porque felizes são aqueles que querem viver dentro do reino do Senhor. Sejamos nós assim, para a honra e glória de Jesus. Essa é a nossa oração, nosso desejo, que o fazemos no seu nome santo e bendito. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.